mas acho que é muito importante discutir, reunir os nossos apoiadores dessa região para apresentar a nossa pré-candidatura. E eu vou ser bem breve na apresentação dela, porque já conversei com vários de vocês aqui, né? A gente também vai gravar essa fala aqui para depois poder divulgar, né? Para fazer agitação em torno da nossa pré-candidatura. Mas, basicamente, por que a nossa pré-candidatura se propõe a colocar o tema da revolução? Porque a nossa pauta é tempo de revolução em Santa Catarina. Né? Primeiro, porque a gente avalia que a crise capitalista que nós vivemos é uma crise gigantesca, de largas proporções, e que dá muito pouco perspectiva para a classe trabalhadora, para além do tema revolucionário. A classe trabalhadora já passa, a vida nunca foi fácil para os trabalhadores brasileiros, catarinenses, da região norte de Santa Catarina, mas na última década se tornou ainda mais difícil. Desde 2015, no mínimo, que a gente vive uma degradação significativa das condições de vida dos trabalhadores. Né? A gente passou, primeiro, pela elevação brutal do desemprego no Brasil, que faz com que os próprios trabalhadores fiquem em posição mais vulnerável diante da exploração capitalista. A gente passou por contra-reformas de larga profundidade, como, por exemplo, a contra-reforma trabalhista, a contra-reforma previdenciária, o congelamento dos gastos públicos, os ataques sistemáticos ao serviço público, especialmente no sentido de privatizar o serviço público, né, que é o que vem acontecendo há bastante tempo, mas que se acelerou nos últimos anos. Então, tudo isso vai colocando a classe trabalhadora numa situação muito degradada, e os últimos 2 anos, então, com a explosão inflacionária, tudo que parecia que já era difícil ficou ainda mais difícil. E todo mundo está sentindo a dificuldade no seu cotidiano. Né? Todos aqueles que vivem do salário, da venda da sua força de trabalho, estão enfrentando grande dificuldade. As camadas médias urbanas, aquelas que há tempos atrás ainda tinham uma condição de vida minimamente estável, né? Conseguiam ainda algum grau de inserção razoável diante da miséria gigantesca brasileira, nunca perderam tanto quanto também na última década. Então, tudo isso vai colocando para amplos setores dos trabalhadores e também para a juventude, né, a necessidade de discutir, primeiro, um programa que defenda os seus interesses e não mais programas que defendam interesses alheios aos interesses dos trabalhadores. E, em segundo lugar, né, compreender que esses interesses só podem ser levados a cabo na medida em que a gente revolucionar profundamente a sociedade brasileira. E, para isso, então, que é importante colocar essa pré-candidatura que afirme uma candidatura classista, muito claramente classista, e, em segundo lugar, que não fique classista no sentido reformista apenas, mas sim no sentido revolucionário, apontando que superar a burguesia e o capital é uma necessidade para a gente, de fato, construir essa pré-candidatura. E, para fazer isso, né, construir um programa junto com todos aqueles que estão nos apoiando. Então, a gente inaugura agora esse processo de apresentação pública da pré-candidatura nessas plenárias regionais para justamente aglutinar os nossos apoiadores, né, das regiões distintas do Estado. Logo na sequência, teremos a plenária da região Sul, depois lá no Oeste, Santa Catarina, depois do Vale do Itajaí, depois aqui também na Grande Florianópolis. Né? E logo na sequência, depois dessa apresentação dessas plenárias regionais, a gente vai começar a inaugurar um processo de plenárias programáticas, onde a gente vai apresentar o nosso programa. O nosso programa para as questões vinculadas ao trabalho, né, os interesses dos trabalhadores. Em segundo lugar, para as questões da educação, nós temos um grande número de profissionais que trabalham na educação junto com a gente. Para as questões vinculadas à seguridade social, que envolve não apenas a saúde, mas também a previdência e a assistência social. Para as questões vinculadas à arte e à cultura, para as questões vinculadas ao tema da juventude, né, que nunca viveu uma situação tão precária de ausência de futuro como se vive hoje, e, por fim, discutir a questão ampla de Santa Catarina, né, um programa para Santa Catarina que toque, por exemplo, nas renúncias fiscais que o Estado de Santa Catarina fornece para o grande capital, mais de 14 bilhões esse ano que estão sendo renunciados para as grandes empresas e, basicamente, 3 setores: o setor da agroindústria, que é muito forte em Santa Catarina, o setor da grande indústria aí do Norte e do Vale do Itajaí, e o setor da importação e exportação, onde se assenta uma figura nefasta como o Luciano Hang, que lucra bilhões não em cima apenas da exploração dos seus trabalhadores, que já é um fato fundamental, mas também em cima da renúncia de impostos que não paga, né, para construir que seja uma loja, né, em qualquer cidade aí pelo Estado. Então, a gente fazer o enfrentamento, né, às grandes questões de Santa Catarina, que envolve a precarização do serviço público, daí discutir, por exemplo, aqui com o Paulo, né, a questão das empresas públicas, Celesc, Casan, né, a função social que essas empresas deveriam cumprir e não vêm cumprindo pelo processo de privatização
e terceirização por dentro das próprias companhias e a pressão que vem se acentuando pela privatização dessas empresas públicas, como é, por exemplo, o caso da Eletrobras, que vai pegar centralmente aqui, já no nosso caso, Santa Catarina, a Eletrosul, e vai pressionar pela própria privatização da Celesc na sequência. Então, discutir os grandes temas de Santa Catarina também é do nosso interesse, para não ficar apenas naquelas questões pontuais das categorias. Então, a gente vai inaugurar esse processo logo após essa rodada de apresentação das plenárias regionais. Então, e basicamente, esse programa vai ter, então, a defesa dos interesses da classe trabalhadora e, de outro lado, o ataque à forma como a classe dominante, a elite econômica capitalista, vem se apropriando das riquezas produzidas pelos trabalhadores brasileiros. Então, basicamente, essa é o nosso sentido. Então, obviamente, a gente vai fazer um processo de plenárias, mas não plenárias que não tenham um sentido muito claro, que é apresentar um programa que vá nessa direção. E por que, então, reunir aqui juntamente com vocês aqui do Norte? Primeiro, porque o Norte de Santa Catarina, essa ideia de que aí só tem uma onda conservadora, de que todo o povo dessa região é conservador, primeiro que não é uma realidade factual, tanto é que a gente consegue reunir alguns militantes aqui que demonstram que há espaço para o debate crítico no interior da região Norte de Santa Catarina, e não é uma realidade especialmente histórica, porque a gente vive duas regiões aí, basicamente. Primeiro, a região Nordeste de Santa Catarina, né, onde tem esse polo fortemente industrial, Joinville, Jaraguá do Sul, primeiro que elegeu há décadas atrás governos progressistas, né, com base no quê? Com base num movimento operário fortíssimo. Não vamos esquecer, o Luiz Gonçalves certamente sabe, o que foi o movimento de ocupações de fábrica que se viveu em Joinville, onde a classe operária ocupou fábricas na cidade, tomou o controle operário da produção. Não vamos esquecer as grandes greves que se viveu na região do Jaraguá do Sul, na região de Joinville, nos anos 70, nos anos 80, as grandes greves que derrubaram a ditadura militar, que foram capazes de eleger candidatos a vereador de esquerda, revolucionários, candidatos a prefeito que não eram revolucionários, mas que tinham uma proposta diferente daquela anterior, mas que, na prática, logo na sequência, não tiveram um salto de qualidade, porque, chegado ao governo, essas perspectivas construídas pelos trabalhadores não apresentaram as transformações necessárias. Isso fez com que aquela classe trabalhadora que fez a luta, que construiu, inclusive, o Partido dos Trabalhadores lá atrás, se decepcionasse em larga medida com esse processo. E guinasse, né, em alguma parcela para aquilo que Bolsonaro representou, que era mudar tudo que estava aí. E que, na prática, agora também não consegue dar conta de nada, porque o mudar tudo que estava aí de Bolsonaro simplesmente é uma grande lorota. O mudar tudo que estava aí de Moisés, governador de Santa Catarina, foi uma grande mentira. O mudar tudo que estava aí do prefeito de Joinville, do novo, né, ou do atual, do prefeito ali de Jaraguá do Sul, uma grande mentira também. Então, uma região, essa região Nordeste, altamente proletária, né, industrializada, com grande tradição de luta da classe trabalhadora, mas que não encontra hoje uma perspectiva revolucionária para dar conta de conduzir essa necessidade de transformação. Então, a gente quer apresentar para essa classe operária, para essa juventude de Joinville, de Jaraguá do Sul, que tem essa relação orgânica com os trabalhadores que compõem a cidade, uma perspectiva importante, né? E trazer os interesses dos trabalhadores. Falar concretamente da região do Planalto Norte, aqui de Santa Catarina, uma região que também se diz muito, né, uma região ultraconservadora, mas se esquece que, historicamente, foi uma região que tocou a grande luta da Guerra do Contestado, né? A Irmandade Cabocla, dos caboclos que eram expropriados pela invasão da indústria capitalista, né, da grande rodovia, da grande ferrovia da Lambert, junto com a exploração madeireira, né, expropriavam aqueles pequenos agricultores da região e botaram eles em sublevação na Guerra do Contestado, que foi banhada em sangue. E até hoje deixa uma marca, aquele banho de sangue que foi feito contra os caboclos, né, revoltosos contra o poder do grande capital. Isso também está presente, uma região que, com o setor do papel e celulose, que invadiu, né, primeiro as madeireiras devastaram completamente o meio ambiente da região e depois substituíram o deserto derrubado pelo deserto erguido, que é o deserto verde, das grandes, né, das florestas de pinos, de eucalipto, trazendo contradições e um problema gigantesco. Uma região que concentra riqueza de maneira fabulosa nesse setor do papel e celulose, mas, de outra medida, empobrece drasticamente a população trabalhadora, sendo uma das com maior nível de desigualdade social do Brasil, né? Essa região da BR-116 aqui de Santa Catarina. Então, isso traz contradições imensas, que também foram apropriados pelo governo, pelo então candidato Bolsonaro, que falou que vinha mudar tudo que estava aí.
mas que agora começa a colher as contradições do processo, porque não consegue mudar tudo que estava aí. Pelo contrário, ele defende os interesses do grande capital. Ao defender os interesses do grande capital em sua crise, isso gera um processo de manutenção do desemprego em patamares elevados, um processo de mesmo aqueles que estão empregados numa condição, né, inferior ao que era anteriormente. É só a gente ver o que é um trabalhador hoje empregado nas novas condições das novas leis trabalhistas. E, por fim, que tem a inflação um calcanhar de Aquiles, né? E a gente vê o que foi o tema agora de mais uma elevação no preço dos combustíveis, né? E essa crise gerada do presidente demitindo o presidente da Petrobras, sendo que isso não muda, porque o que define a atual política da Petrobras é a decisão do governo de privilegiar prioritariamente os acionistas, elevando sucessivamente o preço do combustível, que não afeta só a nossa bomba de combustível, mas afeta também todos os preços dos alimentos, dos vestuários e tudo mais, da energia elétrica. Então, o Brasil vive uma contradição muito grande. E a gente acredita concretamente que, se há pouco espaço para fazer esse debate nas grandes massas, há um largo espaço para fazer esse debate junto à militância, junto àquela vanguarda política, aqueles setores da juventude, trabalhadores, proletarizados, que estão entrando, né, nessa condição de vida, numa situação muito dura, não conseguem nem ao menos reproduzir as condições de vida dos seus pais, né, porque os nossos pais, pelo menos, não tinham o preço da terra gigantesco como é hoje, onde os aluguéis são uma realidade brutal que pegam a juventude trabalhadora. Então, 12 minutos, né? Então, já estou finalizando. Não, Há uma necessidade muito grande da gente colocar esses temas fundamentais. Colocar os temas fundamentais para que os setores que estão se mobilizando, que se mobilizaram nas grandes manifestações pelo Fora Bolsonaro, né, em cidades como Canoinhas, por exemplo, que há décadas atrás não havia uma juventude mobilizada, agora existe, em função do IFSC, em função das ocupações das escolas que ocorreram também no estado todo de Santa Catarina. Então, essa juventude está presente, né, carente de uma perspectiva. Esses trabalhadores estão presentes, estão sofrendo o drama do cotidiano, carentes de uma perspectiva, de uma região que não é conservadora por si mesma, né? E que o processo das contradições, o movimento da realidade vai criar fissuras de qualquer governo que não adote uma perspectiva da classe trabalhadora. Então, é isso que a gente quer apresentar com essa pré-candidatura. E o convite que a gente faz aqui para todo mundo que participa dela, né, daqueles que estão se apropriando pela primeira vez, estão escutando pela primeira vez aquilo que a gente propõe, é para virem construir com a gente essa pré-candidatura, né, para falar sobre isso, falar sobre a vida real das pessoas, falar sobre as condições concretas das regiões de Santa Catarina, mas principalmente falar das grandes questões nacionais, vinculando elas com a realidade local. Porque também a gente acredita fielmente que não é possível discutir uma região apenas com pequenas melhorias para a região, como geralmente os políticos tradicionais fazem. Ah, me elejam porque eu vou trazer uma ferrovia, vou melhorar a rodovia, vou pavimentar uma rua. Isso não vai resolver a situação dos trabalhadores de todas as regiões de Santa Catarina. O que vai resolver a situação dos trabalhadores é entender as grandes questões que os movem e como que isso afeta na sua realidade local. Então, por isso que a gente quer convidar vocês, né, para tomar conhecimento, seguir nossas redes sociais, né, se adicionar o nosso número na lista de transmissão do WhatsApp, onde vão os conteúdos, e principalmente ajudar a gente a construir a pré-candidatura, enraizar ela, organizar comitês regionais de pré-campanha, que deem sustentação depois para o processo de campanha, para que a gente faça uma campanha que, obviamente, que tenha uma dimensão de rede social, mas que não fique apenas essa dimensão, às vezes, vazia da rede social, onde os candidatos vão virando escravos do algoritmo do Facebook, do algoritmo do Instagram, que rebaixa a política cada vez mais à lógica do TikTok, onde você faz uma dancinha sem nenhum tipo de conteúdo e isso garante algum tipo de seguidor. Nós não queremos apenas, não queremos isso. Obviamente, nós vamos trabalhar na rede social, mas é preciso enraizar uma pré-candidatura para que ela, inclusive, deixe um legado, que ela não se encerre apenas no processo de campanha, que ela consiga, de fato, mobilizar, organizar e politizar os trabalhadores e a juventude que se aproxima dessa pré-candidatura. Então, gente, é um convite para o debate, é um convite para o engajamento, é um convite para fazer uma profunda reflexão sobre a nossa realidade e é um convite para a vinculação política, porque apenas pela política, não a politicagem do cotidiano, mas a política com P maiúsculo, né, dos grandes temas, das grandes discussões, da organização, que a gente pode superar esse quadro. E eu não tenho dúvida que nós, modestamente, podemos dar uma contribuição, né, de um pequeno riacho que vai ganhando em novas nascentes, que possa
no futuro, com o desenvolvimento do próprio processo capitalista, que não oferece nada aos trabalhadores a não ser o sofrimento, o drama, o empobrecimento, se transformar num grande rio que seja incontrolável. E isso sim constitui uma revolução, né? Um grande rio que é incontrolável pelo capital e que já aconteceu na história e que, de fato, a gente pode repetir, obviamente, se construirmos ela desde já em todo e qualquer processo político que se apresente, inclusive no processo eleitoral. Então, é esse o convite que a gente faz, né, para acompanhar, e eu quero, obviamente, ouvir todos vocês aí do que é necessário colocar nessa pré-candidatura, até porque essa é uma plenária de construção, não é uma pré-candidatura fechada, é uma pré-candidatura com linha política. Obviamente que é com linha política, ninguém está aqui aberto a alguma proposta que defenda, por exemplo, privatização da Petrobras. Nós temos linha política muito clara, uma proposta que defenda interesses alheios aos trabalhadores. Tem linha política, mas ela não está fechada. É necessário que a gente converse e troque ideias aqui para poder ampliar, né, de fato, dar vida para essa pré-candidatura, mobilizando e trazendo os apoiadores para o jogo, porque eu, como pré-candidato, faço uma parte do trabalho, né, que não é a totalidade do trabalho e nem a parte fundamental do trabalho. A parte fundamental do trabalho é esse processo de enraizamento que só pode ser garantido pelos apoiadores, sempre trazendo mais gente, né? Eu me engajando e trazendo mais gente para construir logo na sequência, porque nós temos agora 4 meses até, de fato, a eleição, que é um momento de medição de força. Não é um momento decisivo, mas é um momento importante, porque ali a gente mede nossas forças, vê até onde a gente conseguiu acumular e, a partir disso, pode ter maior precisão no processo futuro. É para isso que serve, inclusive, um processo eleitoral. Obviamente, quando nós não descartamos, né, se possível for eleger, porque também o mandato pode cumprir uma função importante como um tribuno do povo, como aquele que pode ajudar a organizar as lutas dos trabalhadores e também colocar os temas fundamentais para serem amplamente debatidos numa Câmara Federal. Mas, fundamentalmente, politizar esse processo, né, porque o mandato é apenas mais uma ferramenta, ele não é a totalidade, e nem vamos resolver nossos problemas apenas pelo parlamento. Apenas e somente com a organização da classe trabalhadora e da juventude é que a gente pode dar uma solução para esse quadro que a gente vive.